Quantas vezes você já sentiu o peso de precisar ser aceito? Quantas vezes moldou palavras, gestos e até silêncios para caber na expectativa dos outros? Marco Aurélio nos deixou um alerta que corta como lâmina. É loucura deixar de seguir a própria razão para agradar aos outros. Quando vivemos para agradar, entregamos nossa liberdade em troca de aplausos passageiros. E nesse ato silencioso, nos abandonamos. Não seguimos mais o que é certo, mas o que parece bonito. Não seguimos mais a verdade, mas o reflexo que desejamos projetar. O ego se alimenta dessa busca constante. Ele é insaciável. Sempre deseja mais elogios, mais reconhecimento, mais olhares. Mas quanto mais alimentamos o ego com aprovação, mais dependentes nos tornamos. É como um fogo que nunca se apaga, porque a cada elogio recebido, ele exige outro e mais outro. E assim, ao invés de sermos donos de nós mesmos, nos tornamos escravos da plateia. O estoicismo nos convida a romper com essa corrente invisível, lembrando que a verdadeira liberdade não nasce dos aplausos, mas da fidelidade à razão e à virtude. Epicteto, com sua sabedoria direta, dizia: se queres ser livre, não desejes que os outros te elogiem. Ele sabia que a dependência da aprovação é uma prisão sutil. Você pode viver uma vida inteira acorrentado a isso sem perceber. Pode ser bem-sucedido aos olhos do mundo e ainda assim profundamente infeliz, porque sua paz depende do humor instável dos outros. Quando alguém te elogia, você se sente elevado. Quando alguém te critica, você desmorona. Essa oscilação constante rouba a serenidade, e sem serenidade não existe liberdade interior. É como um navio que tenta agradar a todos que gritam da praia. Se um pede que vire para a esquerda, ele vira. Se outro grita para a direita, ele muda de novo. E assim, sem rumo, esse navio nunca chega ao destino. A vida de quem busca aprovação funciona do mesmo jeito. Cada crítica redireciona sua rota, cada aplauso muda sua velocidade, e no fim, a alma se perde no mar da inconstância. Se você sente que vive para agradar os outros, sempre em busca de reconhecimento e aplausos, este canal pode ser um refúgio para você. Inscreva-se e caminhe conosco, porque aqui aprendemos, com os estoicos, a trocar a dependência da plateia pela força de uma vida guiada pela razão. O convite do estoicismo é simples e poderoso. Pare de buscar aprovação, não porque a aprovação não venha, mas porque, quando vier, ela não será mais a sua bússola. Sua rota será guiada pela razão. Sua força será medida pela virtude. Sua liberdade nascerá da indiferença ao olhar externo. Porque quando a alma aprende a ser firme em si mesma, nenhuma voz externa pode mais escravizá-la. A primeira lição estoica para romper com a escravidão da aprovação é compreender que o valor de uma vida não depende dos aplausos recebidos, mas daquilo que se é na essência. Marco Aurélio escreveu: o valor do homem é medido pelo que ele é, não pelo que os outros dizem. Essa frase desmonta a ilusão mais comum, a ideia de que sermos reconhecidos nos torna melhores. O reconhecimento pode até trazer satisfação momentânea, mas não acrescenta nada à substância do nosso caráter. A aprovação é instável como o vento. Hoje ela sopra a favor, amanhã sopra contra. Hoje o mundo elogia, amanhã critica. E se nossa paz depende desse movimento inconstante, estaremos sempre à mercê das marés externas. Quantas pessoas vivem como escravas do like moderno, entregam horas do seu dia para construir uma imagem digital impecável, na esperança de receber aprovação em forma de curtidas. Mas no silêncio da noite, quando as luzes se apagam, a pergunta retorna: quem sou eu de verdade, sem a plateia? O estoicismo nos convida a buscar valor no que é permanente, não no que é instável. Virtude, disciplina, justiça, coragem. Esses são valores que não dependem de aplausos. Eles permanecem mesmo quando ninguém olha. Já a da aprovação externa é como fumaça. Parece sólida por um instante, mas logo se dissolve no ar. Se entregamos nossa paz a algo tão volátil, viveremos sempre inseguros, sempre incompletos, sempre carentes do olhar alheio. É por isso que a aprovação não garante valor real, porque ela fala mais do outro do que de nós mesmos. Quando alguém nos elogia, revela sua impressão, não necessariamente a verdade sobre quem somos. Quando alguém nos critica, mostra sua visão, não a essência do nosso caráter. O que nos define não são as vozes externas, mas a integridade interna.
É essa consciência que liberta. E quando essa verdade se torna clara, algo muda dentro de nós. O coração se solta da necessidade constante de reconhecimento. Descobrimos que podemos ser firmes mesmo sem aplausos, que podemos ser dignos mesmo sem holofotes, que podemos ser inteiros mesmo sem curtidas, porque o valor real não precisa de testemunhas. Ele simplesmente é. O ego deseja ser visto, reconhecido, aplaudido. Ele quer parecer grande, mesmo quando ainda é pequeno. A virtude, ao contrário, não se preocupa em parecer, apenas em ser. Essa diferença é profunda. Sêneca advertia: quem busca aplausos entrega sua felicidade ao público. E entregar a própria felicidade ao público é entregar o que há de mais íntimo ao capricho de quem nunca poderá sustentá-la. É se tornar refém de um tribunal instável, onde o veredito muda a cada instante. A vaidade é como um espelho rachado. Mostra apenas fragmentos e ilusões. Faz com que gastemos energia tentando ajustar a imagem que os outros têm de nós, mas nunca ajustamos aquilo que somos em essência. É como polir uma máscara enquanto a alma permanece esquecida. A virtude, por outro lado, não busca reflexos. Ela é substância sólida, construída dia após dia por meio de escolhas coerentes. Não depende de plateia, porque sua validação é silenciosa e interna. Trocar vaidade por virtude significa deslocar o foco. Significa agir certo mesmo quando ninguém observa. Significa manter a honestidade, mesmo que não haja recompensas visíveis. Significa cultivar a coragem, mesmo quando não há palmas, porque o valor de uma vida não está na imagem que projeta, mas na consistência do que é, mesmo no escuro. Os estoicos viam na vaidade um inimigo silencioso. Ela parece inofensiva, mas corrói a integridade. A virtude, ao contrário, pode parecer dura, mas sustenta a vida inteira. O ego busca brilho imediato. A virtude constrói grandeza duradoura. O ego quer tapete vermelho. A virtude se satisfaz em caminhar com firmeza, ainda que sobre chão de pedra. Quando passamos a escolher a virtude no lugar da vaidade, um novo tipo de liberdade surge. Deixamos de depender do olhar externo e encontramos força no olhar interno. Não vivemos para a imagem, mas para a essência. Não vivemos para o eco dos aplausos, mas para a solidez da consciência tranquila. E essa troca, de parecer para ser, é a verdadeira revolução estoica. Uma das maiores ilusões que alimentamos é acreditar que podemos viver sem ser criticados. Desejamos aprovação universal, queremos agradar a todos, buscamos consenso em cada passo. Mas essa expectativa é impossível. Marco Aurélio já começava o dia lembrando a si mesmo: encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Ele não fazia isso por pessimismo, mas por realismo. Preparava a mente para não se surpreender com aquilo que é parte natural da vida em sociedade. As críticas são inevitáveis porque cada pessoa carrega seus filtros, seus julgamentos, suas próprias dores. O que você faz pode ser visto como virtude por uns e como erro por outros. O mesmo gesto que inspira um, irrita outro. Essa é a natureza do mundo. E quando entendemos isso, paramos de lutar contra uma correnteza que não pode ser vencida. A calma nasce não da ilusão de evitar críticas, mas da aceitação de que elas sempre virão. Epicteto ensinava que aquilo que está fora de nosso controle não deve ser motivo de tormento, e a opinião alheia está sempre fora de nosso controle. Não importa o quanto tentemos, nunca seremos capazes de moldar o olhar de todos. Sempre haverá quem critique, quem deturpe, quem despreze. Se nossa paz depender do silêncio das críticas, jamais seremos livres. A liberdade vem quando deixamos de esperar que elas desapareçam e aprendemos a conviver com elas como parte do cenário da vida. Aceitar as críticas é também lembrar que elas não definem quem somos. Elas falam muito mais do crítico do que de nós. Quando alguém ataca, revela sua visão, seus valores, suas próprias limitações. O sábio observa, distingue se há algo útil a aprender e segue em frente. Não se arrasta pelo ressentimento, nem se perde em justificativas. Ele sabe que o caminho da virtude não precisa ser aprovado para ser verdadeiro. Quando essa consciência amadurece, uma leveza nasce dentro de nós.
Já não gastamos energia tentando silenciar vozes externas. Já não nos perdemos em longas defesas. Passamos a agir com naturalidade, sabendo que a crítica não é inimiga, mas companheira inevitável. E nesse ponto a alma descansa, porque entender que críticas são inevitáveis é abrir espaço para a serenidade em meio ao barulho. Se há um juiz que jamais pode ser enganado, é a própria consciência. Epicteto lembrava: o verdadeiro juiz do homem é sua própria consciência. Essa é a bússola que o estoicismo nos oferece. Não importa quantos aplausos recebamos, se a voz interior denuncia que traímos nossos valores, viveremos. E ao contrário, mesmo sem reconhecimento externo, se formos fiéis àquilo que acreditamos, experimentaremos uma paz que nada pode roubar. A aprovação externa é sempre instável, como uma sombra que muda de forma a cada movimento da luz. Já a aprovação interna é firme, porque nasce da coerência entre o que pensamos, dizemos e fazemos. É o alinhamento silencioso que nos dá dignidade. Não é preciso que o mundo veja, porque a alma sabe. Essa é a verdadeira liberdade. Agir com base naquilo que é certo, ainda que ninguém esteja olhando. Imagine encerrar um dia revisando suas ações e perguntando a si mesmo: fui fiel ao que acredito? Essa simples prática, usada por filósofos estoicos, vale mais do que 1000 elogios. Porque é no silêncio da noite que se revela quem realmente somos. Se a resposta for sim, não importa o que digam lá fora. Se a resposta for não, não há elogio que seja capaz de preencher o vazio. Buscar a aprovação interna é escolher viver com honestidade consigo mesmo. É abandonar a necessidade de moldar cada gesto ao olhar dos outros e assumir a responsabilidade de moldar cada gesto ao que é justo e razoável. É trocar a vaidade da aparência pela profundidade da verdade. Quando fazemos isso, experimentamos algo raro: serenidade. A serenidade de não precisar agradar a todos. A serenidade de não se justificar a cada instante. A serenidade de estar inteiro em quem somos. E quanto mais cultivamos essa aprovação interna, mais fortes nos tornamos diante das opiniões externas. Elas ainda chegam, ainda ecoam, mas já não nos governam. Descobrimos que a liberdade verdadeira não é ser aplaudido, mas ser fiel a si mesmo. Não é viver para agradar, mas viver para honrar aquilo que a consciência reconhece como virtude. Essa é a maior forma de respeito. O respeito silencioso que nasce dentro. Há uma força rara em não precisar se justificar a cada palavra, a cada gesto, a cada crítica recebida. O silêncio, quando nasce da segurança interior, é mais eloquente do que qualquer discurso inflamado. Cleanto de Assos comparava o sábio ao sol, que brilha sem precisar anunciar-se. Ele apenas existe, e sua presença já é suficiente. Assim também deve ser a postura daquele que busca a liberdade do ego. Firme, constante, sem pressa de provar nada a ninguém. O ego frágil grita, reage, argumenta em excesso, porque teme ser esquecido. Já a alma disciplinada permanece serena, porque sabe que sua verdade não depende de convencer o mundo. O silêncio se torna, então, um escudo contra a vaidade e uma prova de confiança em si mesmo. Não se trata de covardia, mas de sabedoria. Há batalhas que não merecem ser travadas em palavras, porque o tempo e a consistência das ações já são resposta suficiente. Pense em quantas vezes desperdiçamos energia tentando nos explicar para quem nunca pretendeu compreender. Esse esforço apenas nos prende ao olhar alheio. O silêncio corta esse vínculo. Ele retira o combustível da discórdia e preserva a energia para o que realmente importa: viver de acordo com a razão e a virtude. Cada vez que escolhemos calar diante de provocações inúteis, estamos proclamando, sem palavras, que nossa paz é inegociável. Transformar o silêncio em prova de força é também aceitar que nem todas as verdades precisam ser ditas, e nem todas as críticas merecem resposta. A dignidade se expressa muitas vezes no autocontrole de quem prefere a serenidade à disputa. A vida é curta demais para gastar com explicações intermináveis. Muito mais nobre é seguir em frente, deixando que os frutos da vida falem no lugar das palavras. E assim, no silêncio, nasce um poder magnético. Porque quem não se apressa em justificar-se, transmite confiança.
Quem não precisa gritar para ser ouvido inspira respeito. O silêncio, longe de ser fraqueza, é um lembrete de que a maior vitória está em não ser escravo da necessidade de provar valor. É a liberdade de simplesmente ser. Buscar aprovação é viver em cativeiro. É como carregar grilhões invisíveis que não prendem os pés, mas aprisionam a mente. Os estoicos sabiam que ninguém é verdadeiramente livre enquanto depender do julgamento alheio para sentir-se digno. Marco Aurélio resumiu essa liberdade em uma frase clara: a alma livre é aquela que não se importa com elogios ou insultos. Quando se chega a esse ponto, os extremos deixam de dominar. O elogio não infla, a crítica não destrói. A síntese de tudo está em compreender que viver para agradar é abandonar a si mesmo. O aplauso é sedutor, mas passageiro. O insulto é doloroso, mas igualmente passageiro. Ambos pertencem ao domínio externo e, portanto, não deveriam governar nossa paz interior. É na disciplina da razão e na fidelidade à virtude que o homem encontra valor real, não no eco instável da plateia, mas no silêncio firme da consciência tranquila. Musônio Rufo lembrava que a filosofia não era feita para discursos grandiosos, mas para a vida prática. E na prática, a maior prova de sabedoria é a liberdade diante do olhar alheio. O verdadeiro valor de um homem não se mede pelos números de aplausos que recebe, mas pela disciplina interior que o sustenta quando ninguém está olhando. Porque é no silêncio dos bastidores que a virtude se forja, não sob as luzes do palco. Fechemos com uma imagem estoica. O navio que se orienta pelas estrelas. Ele não muda sua rota a cada onda que bate no casco, nem a cada grito que vem da praia. Ele mantém o leme firme, guiado por algo maior e imutável. Assim também deve ser a vida do sábio, orientada pela virtude, não pelo aplauso. O segredo estoico para se libertar do ego não é fugir dos olhares externos, mas tornar-se tão firme que eles já não determinem sua rota. Aplausos ou vaias tornam-se apenas ruídos distantes, enquanto a vida segue adiante com clareza e dignidade. E se este vídeo ressoou em você, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários uma palavra que simbolize essa liberdade interior. Pode ser independência. Essa palavra será como um selo de compromisso com sua própria força interior.